brasileiro. Direto do plenário está de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, os ministros já entrando para o início da primeira parte da sessão plenária desta quinta-feira. Então, dentro de instantes, nós teremos já apregoado o primeiro processo em perspectiva de julgamento e talvez propostas de súmulas vinculantes. Vamos acompanhar, portanto, a sessão desde o início, ao vivo, direto do plenário. Vamos sentar, por gentileza. A presidência se sente no dever de explicar o atraso que tivemos no início da sessão. É que nós tivemos uma solenidade agora de assinatura de 3 convênios com o Ministério da Justiça e também com um deles com a participação do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que diz respeito à audiência de custódia, a implementação de penas alternativas à prisão, de medidas alternativas à prisão preventiva previstas no artigo 319 do Código Penal, e também a colaboração do Ministério da Justiça, eventualmente de outros entes federativos, na aquisição de compras de tornozeleiras eletrônicas e centros de monitoração para a efetivação dessa medida alternativa. Então, houve uma solenidade no gabinete da presidência em que esses termos foram assinados e... na verdade, foi o Conselho Nacional de Justiça que foi partícipe desses termos de acordo. Isso, infelizmente, levou mais tempo do que esperávamos, mas vamos recuperar esse tempo que perdemos no início da sessão. Eu declaro, então, aberta essa sessão. Peço à senhora secretária que lê a ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 8 de abril de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausentes, justificadamente, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados alguns feitos, entre eles ações diretas de inconstitucionalidade e propostas de súmula vinculante. Consulto os pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata. E não havendo, declaro-a aprovada. Vamos começar com as súmulas? São 3, quantas são? São só 2, porque essa daqui nós vamos retirar. Pois não. Eu peço licença aos colegas para começar com súmulas. São só 2 súmulas, porque a de número 2 há um pedido de retirada, de adiamento para... De quem é o pedido? Mas cabe o pedido, não tem sustentação. Eu creio, presidente, que é o verbete 107, né? A proposta Isto. verbete 107. Pois não. Eu recebi, inclusive, o memorial, estava passando os olhos no memorial. Não, vamos retirar, vamos adiar, vamos adiar. Então, o número 2 vamos adiar, porque realmente, se recebemos o memorial, temos que analisá-lo. Esse é um dever de todos os juízes. A proposta de súmula vinculante 106 vem do ministro Gilmar Mendes. A pretensão é uma edição de súmula vinculante mediante a conversão da súmula 722 da jurisprudência do STF, que diz o seguinte: são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Não houve manifestação dos interessados. A PGR entende que a proposta está formalmente adequada e pugna pela edição do verbete. A manifestação da Comissão de Jurisprudência foi favorável. Nós registramos os votos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli pela admissibilidade da proposta e conveniência da edição da súmula vinculante. O presidente, examinando todo o material, pronuncia-se pela aprovação também da proposta, pelas razões que eu já aduzi no material que distribui a vossas excelências. Há uma redação alternativa sugerida por mim,
mas deixo a critério dos eminentes pares. Eu digo o seguinte, que o texto enunciado vinculante, ora proposto, tornar-se-ia mais fluido, penso eu, se o puséssemos na ordem direta. Além disso, entendo que deveríamos deixar expressa a natureza privativa da competência legislativa em jogo. Então, estou me manifestando que esta súmula 722 seja convertida em súmula vinculante, essa súmula ordinária, mas com a seguinte redação: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Estou colocando apenas a oração na ordem direta e acrescentando a expressão privativa. Consulta os pares. Todos de acordo? Aprovada a súmula. Súmula 109. Também a proposta é do eminente ministro Gilmar Mendes. A pretensão é que se converta a súmula 730 da jurisprudência do Supremo, que tem a seguinte dicção, em súmula vinculante: a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 156C da Constituição somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Esse, aliás, é um tema muito recorrente aqui em nossa Corte. Não houve manifestação dos interessados, a PGR é pela adequação formal da proposta e também pugna pela edição do verbete sumulante. A Comissão de Jurisprudência manifestou-se no sentido da admissibilidade da proposta pela conveniência da edição da súmula vinculante. O ministro, inclusive com adesão do voto do ministro Gilmar Mendes, que expressou-se nesses termos. O ministro Dias Toffoli, embora tenha reconhecido que a proposta reflete com fidelidade a orientação desta Corte, manifestado em diversos paradigmas, posicionou-se contra a edição da súmula vinculante. O presidente encaminha a questão da seguinte maneira: eu sou pela aprovação da proposta, visto que sua edição contribuirá para a uniformização perante as mais diversas autoridades administrativas e judiciárias espalhadas pelo país, de específica e bem definida diretriz jurisprudencial, no sentido de que, com relação às entidades fechadas de previdência privada, somente incide a imunidade tributária prevista no artigo 156C da Carta Magna quando, abro aspas, a constituição dos respectivos fundos de natureza financeira se faz sem qualquer contribuição pecuniária dos associados, empregados, os quais, não obstante desobrigados estatutariamente do pagamento de qualquer retribuição, têm pleno acesso aos benefícios deferidos em complementação àqueles ordinariamente outorgados pela Previdência Estatal. Eu cito aqui o agravo de instrumento 422.001, no agravo regimental de São Paulo, sendo relator eminente ministro Celso de Mello. O tema albergado, continuo eu, pelo enunciado sob encaminhamento, revela-se atual e capaz de gerar insegurança jurídica e multiplicação de processos idênticos, se não editada a súmula vinculante. E registro que há diversos precedentes colegiados e monocráticos apontados na manifestação integral que fiz chegar às mãos de vossas excelências. Isso posto, manifesto-me pelo encaminhamento, nesse encaminhamento, pela aprovação do verbete vinculante com a seguinte redação, que é a mesma que já existe na súmula 713. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 156C da Constituição somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Ouço os pares. Presidente, eu vou subscrever a proposta do ministro Dias Toffoli. Eu faço tendo em conta que o preceito referido no texto do verbete não distingue as entidades de assistência social. Se apenas são beneficiárias da imunidade aquelas que não contam
com a contribuição dos beneficiários ou se todas as entidades. Eu creio que é uma matéria que nós devemos refletir um pouco mais e não chegar, portanto, porque estaremos estabelecendo uma distinção não contida na linha C do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal, não chegando, portanto, à edição de verbete vinculante. Por isso, eu subscrevo. Eu tinha anotado aqui apenas para fazer alusão à Constituição, que é a federal, né? Mas, ante a proposta, ante o que preconizado pelo ministro Dias Toffoli, eu também concluo que não devemos, por hora, editar o verbete vinculante. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Presidente, também eu peço vênia aos que pensam em contrário, mas eu subscrevo a proposta do ministro Dias Toffoli no sentido da inadmissibilidade da conversão nesse momento, exatamente pela ausência de um entendimento já pacificado, já consolidado, que pudesse ser vinculante com a força que vem com essa súmula. Portanto, manter-se essa súmula até uma nova conclusão ou uma nova manifestação em debate do Supremo, mas sem a sua conversão em súmula vinculante. Pois não. Ministro Toffoli, quer usar a palavra? Pois não, o seu entendimento da comissão. Bom, de qualquer maneira, já não temos mais quórum para aprovar, mas Vossa Excelência está com a palavra. Eu só queria ouvir se o ministro Toffoli também se manifestou contrariamente por razões de mérito. Por razões de mérito, em matéria tributária, eu tenho por premissa ser muito parcimonioso na edição de súmula vinculante. Eu penso que em matéria criminal e em matéria tributária, para se estabelecer uma súmula vinculante, dada a realidade fática que pode estar subsumida às inúmeras hipóteses que a realidade permite que ocorram, uma súmula vinculante pode engessar a necessidade da jurisprudência analisar os casos concretos. Então, eu também, no mérito, eu sou contra. Senhor presidente, diante dessa divergência, eu acho que era uma divergência já qualificada e não recomendo mesmo que, nesse momento, se aprove essa súmula vinculante. Por isso, eu votaria também em sentido oposto. Pois não. De qualquer modo, mais alguém quer se manifestar? Ministro Barroso? Não. Não temos mais quórum para a aprovação dessa emenda. A sugestão é do eminente ministro Gilmar Mendes, foi como deveria ser apresentado ao plenário e não foi acatada, portanto, a proposta de súmula vinculante 109, que tratava deste tema, exatamente a conversão da súmula 730 em ordinária em vinculante, foi rejeitada pelo plenário. Continua vigorando? Continua vigorando a súmula, não vinculante. Eu chamo com pedido de vista a ação direta de inconstitucionalidade 3.059, que procede do Rio Grande do Sul, sendo relator originariamente o eminente ministro Aires Brito. O requerente é o Democratas e aqui figuram no polo antagônico a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Há vários amicus curiae elencados aqui nesta tira de julgamento. A resenha do julgamento até o momento é a seguinte: após o voto do relator ministro Aires Brito, o presidente, julgando improcedente a ação, pediu vista dos autos do ministro Luiz Fux. Ausentes, licenciado ministro Joaquim Barbosa e, neste julgamento, a ministra Carmen Lúcia, mas que está presente agora. Então, ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra. Não voto o ministro Barroso, que sucede o ministro Aires Brito. Senhor presidente, eu vou tentar sintetizar para ingressar o mais célere possível na questão de mérito, saudando a Corte, o ilustre representante do Ministério Público, seus advogados presentes e estudantes. Senhor presidente, basicamente essa ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pelo Partido da Frente Liberal, o atual DEM, contra essa lei do Rio Grande do Sul, ele se volta contra o fato de a lei contemplar a possibilidade de a administração adquirir softwares livres, ou seja, são softwares que não são proprietários. A finalidade dessa
aquisição está em que a administração pública pode perfeitamente utilizar o mesmo software para várias máquinas dos seus funcionários. Então, a lei estadual, ela estabeleceu uma regra de preferência na aquisição desse tipo de equipamento por força, segundo a sua ótica, do princípio da eficiência, da economicidade, enfim. Quando da análise do pedido liminar, houve, naturalmente, uma dificuldade técnica no conhecimento dessa questão. Então, no primeiro plano, pareceu que essa aquisição de software livre favorecesse algum licitante, ou ferisse o princípio da impessoalidade. E aí, então, a Corte discutiu se iria haver uma conversão em diligência, enfim. Mas, posteriormente, veio o ministro Aires de Brito a trazer o feito a julgamento, oportunidade em que Sua Excelência, então, ele votou no sentido da improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade, com a consequente cassação da decisão liminar concedida, por entender que realmente aquela questão, aquela metodologia adotada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, não representava uma metodologia que firmasse normas gerais de licitação. Entendeu que não era norma geral de licitação. O Estado estava votando de acordo com a sua autonomia, dentro daquela premissa nova de federalismo que nós já enfrentamos aqui, e que era mais eficiente para o Estado do Rio Grande do Sul, ele poderia distribuir para todos os funcionários uma mesma repartição, podia alterar o programa, podia alterar o código-fonte, não precisava ficar pedindo autorização, não ficar comprando programas proprietários. E permitiu que todos participassem da licitação. A Procuradoria da República também entendeu assim, e a AGU também entendeu dessa forma. Então, nessa nova visão, o ministro Aires, vou sintetizar, porque já tem um tempo, só sintetizar o que Sua Excelência dispôs. Ele entendeu, em primeiro lugar, que a lei do Rio Grande do Sul não violava o artigo 61.2b da Constituição, na medida em que versava tema de licitação no âmbito da administração pública estadual, e não de matéria orçamentária, menos ainda de organização administrativa. Ademais, a iniciativa legislativa prevista no dispositivo constitucional foi reservada ao presidente da República apenas por se tratar de matéria distrita aos territórios federais, unidades de descentralização territorial administrativa sabidamente inexistentes no âmbito estadual. Então, ele afastou a violação do artigo 61.2b. Também afastou a violação do artigo 22, inciso 27º, uma vez que essa regra é uma regra peculiaríssima do Estado, que pode até ser adotada por outros Estados, e que isso não era a norma geral de licitação. E ainda adjuntou o argumento de que afora as normas gerais, os Estados podem legislar pela Constituição sobre normas próprias de licitação. E aqui a hipótese era exatamente de aquisição de softwares livres. E, portanto, ele votou pela improcedência da declaração de inconstitucionalidade e no mesmo sentido do que opinaram o Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Então, eu trago o voto vista, eu vou só pedir vênia para superar conceitos técnicos que eu estou citando aqui, porque o voto vai ser anexado e todos os componentes terão acesso. E é uma linguagem hermética, essa de linguagem informática. Então, eu passo a votar com a autorização de Vossa Excelência, esclarecendo que, inicialmente, pode-se ressaltar que o tema de discussão é de significativa complexidade técnica, cujo enfrentamento jurídico não dispensa a incursão pelos domínios conceituais da tecnologia da informação. Não por outra razão, o ilustre ministro Joaquim Barbosa Sepúlveda pertence, na sentada de 15 de abril de 2004, quer dizer, foi deferida a liminar, isso não está sendo aplicado, em que esta Corte deferiu o pedido liminar articulado pelo requerente, suscitar a suspensão do julgamento e a conversão do feito em diligência.
De todo modo, a instrução do presente feito culminou com um robusto aporte de informações técnicas que hoje nos permitem firmar a posição jurídica, em definitivo, com maior segurança. Aí eu esclareço o que é software e digo que, na hipótese dos autos, importa distinguir os softwares livres dos softwares proprietários. Adiante que o critério orientador do descrime não tem a ver com o produto em si mesmo considerado, isto é, com as suas características e funcionalidades intrínsecas. Também não diz respeito à onerosidade ou gratuidade da aquisição. Na realidade, a diferença repousa na amplitude dos direitos dos licenciados ao destinatário do produto. Enquanto os softwares proprietários, também conhecidos como fechados, apenas permitem a utilização pelo seu destinatário, os softwares livres, cognominados abertos, viabilizam, além da utilização, a sua cópia, a sua alteração, a sua redistribuição para a administração. Então, no meu modo de ver, já num primeiro momento, já se demonstra eficiente para fins da administração pública, sem levarmos em consideração a autonomia estadual nessa nova visão que o Supremo assentou sobre o federalismo. E aqui, então, eu trago uma larga bibliografia sobre software livre, software fechado, as vantagens e desvantagens, e digo, o mesmo programa de computador pode configurar-se como software livre ou proprietário, a depender da extensão dos direitos conferidos ao seu usuário no contrato de licenciamento. A distinção é, portanto, exterior ao produto. Diz respeito à formatação jurídica da licença, ou seja, à extensão dos poderes facultados ao licenciado pelo negócio jurídico que possibilita acesso ao programa de computador. Assim compreendida a questão, voltemos os nossos olhos para a espécie em análise. A Lei 11.871, 2002, do Rio Grande do Sul, criou uma regra de preferência para a aquisição de softwares livres por parte da administração direta e indireta autárquica e fundacional daquela entidade federativa, assim como os órgãos autônomos e empresas sob controle do poder público estatal. A preferência, no entanto, foi apenas relativa, porque a própria lei, em seu artigo 3º, admitiu a contratação de programas de computador com instruções proprietárias nas hipóteses específicas que rola, quais sejam. 1. Quando o software analisado atender a contento objetivo licitado ou contratado. 2. Quando a utilização de programa livre, código-fonte aberto, causar incompatibilidade operacional com outros programas. Pois bem, na presente ação direta, o partido requerente aponta diversos vícios formais e materiais que estariam a contaminar a lei. E eu vou enumerá-los e, ao mesmo tempo, digamos assim, trazer as impugnações que foram formuladas não só pelo ministro Aires, como também eu aqui agora corroborando o entendimento de Sua Excelência. Vício de forma pela violação do artigo 22, inciso 27 da Constituição. Aqui é uma matéria mais fácil de se enfrentar. Isso aqui não é norma geral de licitação, não é esse tipo que é a norma geral de licitação. Vício de forma por respeito ao princípio da separação dos poderes e ao devido processo legislativo por vício de iniciativa. Porquanto a lei gaúcha, fruto de projeto de iniciativa do deputado Elvino, teria disciplinado matéria de organização administrativa e orçamentária, assuntos de iniciativa legislativa do Poder Executivo. Eu entendo que, e finalmente, o vício material pelo ultraje ao princípio da eficiência e da economicidade. Artigo 37. Na medida em que toda e qualquer preferência estabelecida por lei a um determinado concorrente ou produto é absolutamente alheia às peculiaridades do caso concreto, torna impossível determinar genericamente qual é o melhor produto para a administração. E eu entendo, senhor presidente, que essas impugnações não merecem prosperar, nem mesmo esse vício material da impessoalidade. Quanto ao primeiro argumento, ventilado na peça vestibular, é de se ver que a preferência legal para a aquisição de softwares livres pela administração não configura usurpação de competência legislativa exclusiva da União. É imperioso assentar-se, desde logo, a existência de competência legislativa suplementar dos Estados-membros para dispor sobre licitações e contratos administrativos a despeito de a temática não constar expressamente no rol de competências legislativas concorrentes previsto no artigo 24 da Constituição.
Na esteira do voto do ministro Carlos de Brito, embora topograficamente inserido no artigo 22 da Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica e fundacionais se limita à edição de normas gerais, assim como a competência legislativa de todas as matérias referidas no artigo 24 da Constituição. Daí porque falta de previsão expressa no artigo 24 não representa um impedimento constitucional à atividade legiferante dos entes federativos em matéria de licitações e contratos administrativos, como inclusive já citou a jurisprudência desta Corte na ADI-MC, medida cautelar na ADI 927. Registre, entretanto, diz o acordo da relatoria do ministro Carlos Veloso. Registra, entretanto, que a competência da União é restrita às normas gerais de licitação e contratação. Isto quer dizer que os estados e municípios também têm competência para legislar a respeito do tema. A União expedirá as normas gerais e os estados e municípios expedirão as normas específicas. Sedimentada esta premissa quanto ao caráter concorrente da competência legislativa, resta definir os limites que demarcam os espaços próprios de cada ente federativo. Para tanto, a Constituição erigiu o critério de normas gerais. E aí, então, eu faço uma digressão que já é de todos conhecida sobre normas gerais, as doutrinas que nós já citamos. Em caso não se verifica qualquer abuso, é que, como visto, a preferência pelo software livre não traduz qualquer vantagem para determinado produto. Na realidade, por software livre, quer-se designar apenas um arranjo contratual específico de licenciamento e não certo bem material ou imaterial. Arranjo esse que, como se verá, tende, em regra, a potencializar as vantagens da contratação para a administração pública. De todo modo, essa opção em abstrato por determinado tipo de avança não configura norma geral. E aqui, então, eu cito um trecho do voto do ministro Aires de Brito. Ora, se a opção pode ser feita por ato administrativo, pode ser feita também por lei estadual, sem que isso importe usurpação de competência legislativa da União. Aliás, como já havia sido argutamente apontado pelo ilustre ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da medida cautelar, há evidente contradição ao se afirmar que a preferência em favor de software livre representa a norma geral e, ao mesmo tempo, reputar-se como indevida aludida generalização por desconsiderar as peculiaridades do caso concreto. E naquela oportunidade, está com o ministro Sepúlveda Pertence. Senhor presidente, acompanhe o relator no puro e estrito campo deste juízo de delibação da plausibilidade dos fundamentos da arguição de constitucionalidade. Com todas as vezes de sua excelência, creio que seu brilhantíssimo voto adota dois fundamentos que me deixam um tanto perplexo. De um lado, que a opção objetiva não por um produto que seria gritantemente inconstitucional, mas por um determinado tipo de produto só poderia ser versada na lei federal. Portanto, seria a norma geral de licitação. Mas depois, Sua Excelência avança para dizer que o problema exigiria exame de cada caso. Não fosse isso bastante para refutar os argumentos do partido requerente, eu entendo suficiente para afastar qualquer ofensa ao artigo 22 as razões apresentadas pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no sentido de que a Lei Gaúcha apenas concretizar o princípio da padronização esculpido no artigo 15.1 da Lei de Licitações. Aí eu cito o trecho das razões da Assembleia Legislativa e continuo a sustentar a questão da padronização que foi inaugurada pela Lei 8.666. Em suma, sob escrutínio estrito do conceito de normas gerais, o que se pode fazer por edital em todos os casos também pode ser imposto por lei abstratamente a todos os casos. Importante notar que a própria AGU, ao manifestar assim cumprimento do artigo 103, pugna pela constitucionalidade da Lei Gaúcha, não vislumbrando qualquer usurpação de competência federal. E aí eu trago aqui um trecho bastante expressivo da AGU, que constará do voto anexado. Revelo aqui uma preocupação, se não for dado aos Estados-membros, definir quais contratos de programa de computador serão preferíveis para equiparar a respectiva estrutura administrativa. Isso me parece uma coisa evidente.
e sobre o que o legislador local poderá dispor no campo de licitações de contratos administrativos, se ele não puder dispor sobre isso. Daí porque eu não vislumbro qualquer abuso do Estado-membro, quer sob o ângulo do regime federativo brasileiro, encartado no artigo 22, quer sob qualquer outro ângulo. O requerente aduz em seguida um segundo argumento de índole formal, no sentido de que a lei afronta o princípio constitucional da separação de poderes, bem como viola o devido processo legislativo por vício de iniciativa. Nesse particular, eu não vislumbro qualquer excesso por parte do legislador estadual. A Lei 11.871 não engessou a administração pública impondo ao gestor diretriz incontornável. O que fez foi simplesmente criar uma regra de precedência abstrata e condicionada em favor dos softwares livres, os quais, em concreto, podem vir a ser preteridos por decisão administrativa. Não é uma norma vinculativa obrigatória. A decisão final compete ao administrador, que é justamente quem, além de desfrutar de maior expertise, confronta-se com nuances do caso concreto. Eu repiso aqui, então, a redação, só essa redação da lei, para demonstrar que a lei ela faz uma opção no âmbito da administração e deixa para o administrador escolher. Artigo 3º. Será permitida a contratação e utilização de programas de computador com restrições proprietárias ou cujas licenças não estejam de acordo com essas leis nos seguintes casos. 1. Quando o software analisado atendeu a contento objetivo licitado ou contratado. Quando a utilização de programa livre ou código de fonte aberta causar incompatibilidade operacional. Então, ao contrário do senso, a opção do legislador foi pelo software livre. A engenhosidade da lei gaúcha provém da realocação do ônus de justificação inerente às opções administrativas, sem jamais tolhê-las. Outrossim, o tema versado na Lei 11.871, qual seja, aquele atinente às licitações de contratos administrativos, não é reservado à iniciativa do chefe do Poder Executivo, como se observa do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que não estabelece nenhuma regra no sentido de que licitações e contratos administrativos devam partir de um ato do Poder Executivo. Como se percebe, a matéria atinente às licitações e aos contratos administrativos não foi expressamente incluída no rol submetido à iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, sendo, portanto, plenamente suscetível de regramento por lei oriunda de projeto iniciado por qualquer dos membros do Poder Legislativo. Não convence, ademais, o argumento de que as licitações e os contratos administrativos são relacionados com a organização da administração pública. Cuida-se de matéria que não trata da organização da máquina administrativa em si, mas da disciplina e das contratações públicas, questão que, a toda evidência, transcende a mera estruturação do Poder Executivo. A rigor, as normas sobre licitações e contratos administrativos relacionam-se intrinsecamente com o controle da administração pública, com o próprio controle dos atos do Poder Executivo, uma das funções principais do Poder Legislativo. Nota-se claramente a distinção entre esta matéria e, por exemplo, a definição do regime jurídico dos servidores. Escolher o regime jurídico dos servidores é matéria do Poder Executivo. Agora, escolher qual é o programa de computador melhor para a administração, isso não é matéria elevada ao Poder Executivo. Ademais, é impertinente a invocação pelo partido requerente do artigo 61, parágrafo 1º, 2, da Constituição Federal. É que, consoante a jurisprudência da nossa Corte, o aludido dispositivo aplica somente aos territórios. E aqui eu destaco um trecho da ADI 2447, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, julgada do Tribunal Pleno em 2009. A reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1º, 2b da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Não há que se cogitar na hipótese qualquer vício de iniciativa. Passo agora à alegação de inconstitucionalidade material. A primeira impugnação questiona a lei gaúcha sob o primo da impessoalidade, uma vez que o diploma estipularia a regra de preferência entre os cidadãos, sejam eles consumidores ou fornecedores da administração pública. No meu modo de ver, senhor presidente, esse argumento ele não merece acolhida. Em nenhum momento
Em nenhum momento a regra legal exclui do universo de possíveis contratantes pelo poder público qualquer sujeito. Todo fabricante de programas de computador poderá participar do certame, independentemente do seu produto. Bem por isso, apontou precisamente o ministro Aires de Brito, que todos os que hajam desenvolvido um software e que tenham interesse em contratar com a administração pública podem se adequar à preferência legal. Basta que disponibilizem o código-fonte do programa. O que a lei do Rio Grande do Sul fez foi reconhecer que o contrato de licenciamento a ser celebrado pelo poder público deva ter conteúdo amplo, de modo a viabilizar não apenas a utilização do software, mas também sua modificação e a sua distribuição. Não há, na hipótese, qualquer restrição à competitividade. Aquele que não desejar celebrar contrato de tamanho e escopo não participará do certame por vontade própria e não por qualquer impedimento normativo legal ou editalício. Os titulares de softwares proprietários poderão participar também do certame e, para tanto, basta que aceitem celebrar licenciamento nos termos exigidos pela licitação. Nós sabemos que esses licenciamentos custam caro. Se for software proprietário numa administração pública, quando você pode utilizar o mesmo software para os 11 ministros supremos, cada um vai ter um software proprietário e o tribunal vai ter que pagar um para cada ministro. É base mutatis mutandis isso. Por fim, sustenta a requerente que a lei viola os princípios da eficiência e da economicidade, artigo 37, caput 70, na medida em que toda e qualquer preferência estabelecida por lei a um determinado concorrente ou produto pelas contratações administrativas é absolutamente alheia às peculiaridades que cada caso concreto reclama, o que torna impossível determinar genericamente qual será o melhor produto. Ressalta-se de plano que há evidentes vantagens prima facie a acompanhar o software livre, como enumera o documento oficial intitulado Guia Livre, Referência de Migração para Software Livre, do Governo Federal, organizado pelo Grupo de Trabalho Migração para Software Livre, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, veja, Vossa Excelência, que no âmbito federal há um guia livre referendando a migração para software livre, que é adotado pelo governo federal em razão das seguintes vantagens. 1. Necessidade de adoção de padrões abertos para o governo eletrônico. 2. Nível de segurança proporcionado pelo software livre. 3. Eliminação de mudanças compulsórias que os modelos proprietários impõem periodicamente, o que é pior, ainda obriga a comprar um outro programa. 4. Independência tecnológica. 5. Desenvolvimento de conhecimento local. 6. Possibilidade de auditabilidade dos sistemas. 7. Independência de fornecedor único. Tais benefícios agregados ao fato de que despesas referentes a licenças de uso não são aplicáveis a soluções baseadas em software livre resultam em economia progressiva para os seus usuários, cujos valores podem ser reaplicados em investimentos na área tecnológica. Então, veja, o governo federal adota isso para que não tenha que comprar programas, software proprietários para reinvestir em outras tecnologias. Uma recomendação do governo federal. Como já é ressaltado, o software livre é todo aquele programa de computador que garanta aos seus usuários a liberdade de executar, distribuir, estudar, modificar e aperfeiçoar o seu conteúdo. Em outras palavras, ao optar por um software livre, a administração pública tem garantido, em primeiro lugar, sua liberdade de execução. Pode executar o programa para qualquer propósito. 2, tem liberdade de conhecimento. Pode estudar o funcionamento do programa e adaptá-lo livremente às suas necessidades. 3, tem liberdade de compartilhamento. Uma única cópia do programa pode ser utilizada por todos os funcionários de um mesmo órgão legislativo, mesmo órgão público, perdão, ou por qualquer outro, seja ele pessoa física ou jurídica, sem custos adicionais. Diante desse quadro, as vantagens inerentes aos programas abertos são autoevidentes, como aponta o magistério de Ivo Gico Júnior, professor da Universidade Católica de Brasília. E aí eu cito a obra dele, Princípio da Eficiência e o Software Livre. Há mais um modelo de licenciamento proprietário, já me encaminhando para o final, senhor presidente.
o modelo de licenciamento proprietário na medida em que impede a concorrência sobre serviços de modificação ao software, exige que quaisquer serviços dessa natureza sejam contratados junto ao primeiro fornecedor do software, caracterizando, sim, aí sim, favorecimento de longo prazo a tal fornecedor, nem sempre levado em conta na mecânica licitatória. Ou seja, em resumo, a administração pública fica refém de um único ofertante. Nesse cenário, existem razões suficientes para que o legislador, em nome do postulado constitucional da eficiência, determine que os contratos de licenciamento de software livres sejam preferencialmente adotados pela administração pública em detrimento dos contratos de licenciamento proprietário. Em outras palavras, diante das vantagens prima facie exibidas pelos softwares livres, é razoável que o legislador imponha ao administrador a primazia abstrata por esse modelo contratual de licenciamento. Em verdade, a preferência pelo software livre, longe de violar o princípio constitucional da eficiência, o promove e o prestigia. Há mais, para finalizar, como precisamente identificado pelo ministro Aires de Brito, o que subjaz à lei impugnada é, em rigor, uma política de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico regional. De fato, ao permitir que os técnicos a serviço da administração pública tenham acesso aos códigos de programação utilizados nos softwares adquiridos, promove-se a expansão tecnológica do setor público brasileiro, que poderá estudar, adaptar, aperfeiçoar e redistribuir o programa justamente na linha preconizada pela Constituição Federal, no artigo 219, quando entoa que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar a autonomia tecnológica do país. Em síntese, senhor presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, a Lei 11.871 não está a merecer qualquer censura ou reparo judicial. Ao invés, é uma iniciativa legislativa digna de reconhecimento e louvor. Por esse fundamento, senhor presidente, eu encaminho o voto pela improcedência do pedido deduzido na presente ação direta, acompanhando integralmente o voto do ministro Aires de Brito. Pois não. Então, nós temos já 2 votos pela improcedência, tanto do relator como agora nesse substancioso voto vista do ministro Luiz Fux. Indago dos eminentes pares se estão de acordo com a improcedência. Então, por unanimidade, julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço ao ministro Fux pela leitura do precioso voto com que nos brindou. Chamo agora a julgamento, com voto vista do eminente ministro Marco Aurélio, a ação direta de inconstitucionalidade 3.802, que vem do Distrito Federal, sendo relator o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, o requerente, apenas para especificar melhor do que se trata, o requerente é que a Associação Nacional, ou a requerente, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e nós temos, de outra parte, aqui o Congresso Nacional. A resenha é a seguinte: após o voto do ministro Dias Toffoli, relator que julgava improcedente a ação direta, pediu vista dos autos do ministro Marco Aurélio. Falou pelo Ministério Público Federal o doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Registradas ausências justificadas aqui na ata. E, então, está com a palavra o eminente ministro Marco Aurélio para que profira o seu voto vista. Presidente, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, busca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 79, cabeça, e parágrafo único da Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Embora o ministro Dias Toffoli já tenha apresentado detalhado relatório, é importante resumir o histórico processual, visando, nesta data, a delimitação da controvérsia. A requerente alega a transgressão dos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, 127, parágrafo 2º e 128,
parágrafo 5º da Constituição Federal. O dispositivo impugnado tem a seguinte redação: o promotor eleitoral será o membro do Ministério Público Local que oficie junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Parágrafo único. Na inexistência de promotor que oficie perante a zona eleitoral ou havendo impedimento ou recusa justificada, o chefe do Ministério Público Local indicará ao Procurador Regional Eleitoral... Ministro Marco Aurélio, peço perdão, Vossa Excelência, por interrompê-lo, mas eu acabo de receber informação que o eminente ministro Roberto Barroso está se declarando impedido nesse caso, portanto não temos quórum, então eu cancelo o pregão e chamaremos o voto visto oportunamente. Eu peço desculpas, mas só me dei conta quando o ministro Marco Aurélio começou a votar. Não há problema, isso acontece. Então, chamo agora de minha relatoria, mas com voto visto do eminente ministro Roberto Barroso, a ação direta de inconstitucionalidade 4.284, em que figura como requerente o governador do estado de Roraima. E, de outra parte, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. A resenha é a seguinte: após o voto do ministro relator, Ricardo Lewandowski, que conhecia em parte da ação e na parte conhecida julgava-a parcialmente procedente dos termos do seu voto, pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso, que agora está com a palavra. Presidente, apenas para recapitular, e como o meu voto traz uma ligeira divergência, alguma divergência em relação a Vossa Excelência, eu vou recapitular brevemente a questão. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que impugna um conjunto de artigos da Constituição de Roraima, na redação que foi dada pela Emenda Constitucional número 23 de 2009, de iniciativa parlamentar. Houve aditamento à inicial para incluir no objeto da ação a redação dada pela Emenda Constitucional número 30 de 2012 ao artigo 33, incisos 18 e 23 da referida Carta Estadual do Estado de Roraima. Em síntese, os dispositivos tratam dos seguintes temas, e penso que aqui os eminentes colegas irão se recordar: necessidade de aprovação pela Assembleia Legislativa de nomes indicados para certos cargos da alta administração direta e indireta estadual. 2. Afastamento e nulidade dos atos praticados por tais indicados, caso seus nomes não sejam submetidos à apreciação do Legislativo em 30 dias. 3. Necessidade de apresentação à Assembleia por parte de dirigentes de diversos órgãos, autarquias e fundações estaduais de relatórios anuais e planos de metas cuja rejeição implicará o afastamento imediato dos titulares dos cargos. E 4. Disciplina por lei complementar das finanças públicas do Estado e seu depósito em instituição oficial. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República opinaram pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência do pedido, declarando-se a inconstitucionalidade formal do artigo 33, incisos 31 e 32 da Carta Estadual. O eminente ministro Ricardo Lewandowski, caríssimo presidente e relator da causa, conheceu parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade material parcial do artigo 33, inciso 18, e a invalidade material total do artigo 33, inciso 32. Pedi vista dos autos para melhor análise e passo ao meu voto. Tal como o eminente relator, também não conheço da ação quanto à impugnação ao artigo 111, parágrafos 1º e 2º da Carta Estadual, por inépcia parcial da inicial, que não é expressa quanto aos fundamentos jurídicos do pedido nesse particular. E aí cito aqui um precedente do ministro Luiz Fux.
Também não conheço parcialmente do pedido formulado na peça de aditamento à inicial, no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade do artigo 33, inciso 18, na redação dada pela emenda constitucional número 30. A jurisprudência do Supremo tem admitido o aditamento à inicial quando o dispositivo originalmente impugnado venha a ser alterado de forma não substancial no curso da ação. No caso, a redação pretérita do dispositivo sequer foi impugnada na petição inicial desta ação. Ela está em debate nos autos da ADIM 2167, ainda sem decisão final. Vale notar que nos presentes autos sequer houve manifestação da Assembleia Legislativa, da AGU e da PGR quanto a esse artigo 3318, precisamente em razão do aditamento extemporâneo à inicial. Desse modo, o pedido de aditamento não pode ser aqui conhecido nesta parte. Ao contrário, o aditamento quanto à nova redação do artigo 33, inciso 32, é admissível, já que a alteração limita-se à inclusão de outros órgãos ao lado dos já previstos. O vício alegado subsiste na nova redação. Na parte conhecida, presidente, a meu ver, o pedido procede. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o regime jurídico dos servidores do Executivo só pode ser disciplinado por normas de iniciativa do chefe do respectivo poder, por aplicação do artigo 61, parágrafo 1º, letra C, da Constituição da República, o que se aplica mesmo às emendas à Carta Estadual, e aqui cito diversos precedentes. Mesmo para quem sustente seja relevado o vício de iniciativa quando se trate de norma constitucional estadual, que foi uma questão suscitada pelo ministro Dias Toffoli, relembre-se que a hipótese não é de impugnação a preceitos da Constituição originária, mas sim de normas introduzidas por emenda à Carta Estadual, que devem observar as regras de iniciativa privativa, conforme a orientação tranquila desta Corte. Do ponto de vista material, tal como concluiu o eminente relator, o inciso 31 do artigo 33 é inválido em relação ao Procurador-Geral do Estado e aos presidentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, mas não quanto a dirigentes de autarquias e fundações. Quanto a isso, o inciso 32 do artigo 33, embora pessoalmente tenha reservas quanto à tese da inconstitucionalidade por ausência de simetria, a verdade é que a norma prevê um modelo de fiscalização exacerbado e incompatível com o princípio da separação de poderes. De toda forma, o vício formal acima apontado é suficiente para a procedência do pedido. E, portanto, em conclusão, presidente, manifesto-me pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 33, inciso 31 e 32 da Carta Estadual de Roraima, pedindo vênia ao relator pela divergência parcial. De modo que a minha ementa, presidente, tem a seguinte dicção nas suas proposições objetivas: não conhecimento da ação quanto à pretendida declaração de inconstitucionalidade do artigo 111, parágrafos 1º e 2º da Carta Estadual de Roraima, por não indicação dos fundamentos jurídicos do pedido. 2. Não conhecimento do aditamento à inicial quanto à nova redação do inciso 18 do artigo 33, haja vista que o dispositivo original está em debate na ação direta de inconstitucionalidade 2167 e não foi impugnado na inicial. E terceiro, procedência do pedido quanto aos incisos 31 e 32 do artigo 33 da Constituição Estadual, por tratarem de regime jurídico de servidores públicos sem observar a iniciativa privativa do chefe do Executivo. Portanto, eminentes colegas, a minha divergência em relação ao eminente presidente é que eu concordo com ele, com Sua Excelência, nos aspectos em que Sua Excelência declarou a procedência em parte, sim, por motivos materiais. Porém, eu declaro a inconstitucionalidade em maior extensão,
na verdade, em toda a extensão da parte conhecida, por vício de iniciativa, por vício formal. É como voto, presidente. Na questão, então, Vossa Excelência, concorda que nós estamos concordando de que não é possível submeter à sabatina o Procurador-Geral do Estado, os presidentes das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, e eu estou declarando também a inconstitucionalidade integral do artigo 33, inciso 32. Vossa Excelência, então, também declara inconstitucional por vício formal o inciso 31, é isto? Exatamente. Quer dizer, Vossa Excelência está ampliando, porque está entendendo que há um vício de iniciativa. Ou seja, que todos aqueles nomeados nos incisos 18, nos incisos 18, mesmo que interinamente, os mencionados no inciso 18, perdão, eu não tenho aqui agora... É o 18, que é o Defensoria, Procurador do Estado. Mesmo que interinamente, que não forem encaminhados para apreciação e votação da Assembleia Legislativa nos 30 dias seguintes, são considerados afastados e seus atos decorridos esse período nulos. Bom, eu sinceramente, ouvindo o voto de Vossa Excelência, eu não tenho, sobretudo, o argumento de que, em matéria de pessoal, a iniciativa é privativa do chefe do Executivo, eu não teria dificuldade em também declarar inconstitucional esse artigo por vício de natureza formal. Para minha honra. Eu acompanharia Vossa Excelência também nesse aspecto. Então, nós conheceríamos em parte, declaramos a inconstitucionalidade desses artigos, desses incisos, dispositivos aos quais nós fizemos referência, e eu incluiria no meu voto este inciso 31 do artigo 33 por vício de natureza formal. Eu estou de acordo em incluir essa ponderação de Vossa Excelência. E aí nós temos fulminado o inciso 32. 32. O inciso 32 do artigo 33 na 31 totalidade. E 32. 31 e 32. Está bem. Está bem? Tá mal. Todos de acordo? De acordo. Pois não. Então, eu depois, se Vossa Excelência puder, já me trouxe, já recebi o voto de Vossa Excelência, eu farei incluir, então, as ponderações de Vossa Excelência. Então, por unanimidade, conhecer em parte, na parte conhecida, julgar procedente a ação. Você passa para o Daniel o voto do ministro, não é? Está bem. Chamo agora a julgamento, também com voto vista. O ministro Dias Toffoli devolve à vista, aliás, já devolveu há muito tempo, como sempre o fez e faz, a medida cautelar, e todos fazem, diga-se de passagem, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4.552, que procede do Distrito Federal, sendo relatora a eminente ministra Carmen Lúcia. O requerente é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e no outro polo figura a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A resenha é a seguinte: decisão. Após o voto da senhora ministra Carmen Lúcia, relatora, deferindo a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 305 e seu parágrafo 1º da Constituição do Estado do Pará, pediu vista dos autos o senhor ministro Dias Toffoli. Falaram pelo recorrente, doutor Ofir Cavalcante, presidente do Conselho Federal da OAB, e pelo Ministério Público Federal, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República. Então, ministro Toffoli, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu vou procurar resumir o voto que trago e que já fiz distribuir aos eminentes colegas. E eu também estou a conceder a cautelar, mas com algumas divergências em relação ao voto já proferido pela relatora. Então, eu digo, senhor presidente, que a ação direta proposta, ela trata da validade ou não do caput do artigo 305 da Constituição do Pará, o qual institui subsídio mensal vitalício a ex-governador do Estado. E aí eu reproduzo o dispositivo. Cessada a investidura no cargo de governador, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a título de representação
a um subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. E o seu parágrafo 1º, o pagamento do subsídio estabelecido neste artigo será suspenso durante o período em que o beneficiário estiver no exercício de mandato eletivo ou cargo em comissão, salvo direito à opção. Pois bem, aponta a Ordem dos Advogados a incompatibilidade do dispositivo com os artigos que cito em meu voto da Constituição. A ministra Carmen proferiu voto no sentido de deferir a medida para suspender a eficácia do 305, cabeça e parágrafo 1º da Constituição do Estado do Pará. Eu digo que, inicialmente, no primeiro item do meu voto, não aplicação do princípio da simetria. Como visto, o dispositivo da Constituição Estadual concede subsídio mensal e vitalício aos ex-governadores que tiverem exercido o cargo em caráter permanente. Quando em vigor o artigo 184 da emenda número 1 de 1969, também chamada de Carta de 69, que concedia um subsídio mensal e vitalício aos ex-presidentes da República, este Supremo Tribunal Federal manifestou-se diversas vezes a respeito da validade constitucional de normas estaduais, que, a exemplo da Carta então em vigor, concediam esse benefício aos seus ex-governadores. Naquela época, houve casos em que o tribunal julgou inconstitucionais normas estaduais dessa natureza, com fundamento na extrapolação dos parâmetros constantes do artigo 184 da então Carta Federal. Por outro lado, julgou constitucionais normas que, no entender desta Corte, se ajustavam ao modelo, à roupagem estabelecida no 184 da Carta de 69. Aí eu trago aqui a colação considerações do saudoso ministro, querido ministro Maurício Correia, relator da ação direta 1461 Amapá. E aí destaco do trecho que cito a seguinte parte. Ele traz os precedentes em um e outro sentido, conforme se amoldavam ou não a roupagem do dispositivo da Constituição Federal. E ele diz, por outro lado, declarou constitucionais dispositivos que asseguravam aos ex-governadores subsídio mensal vitalício cessada a investidura no cargo por estarem em sintonia com o modelo federal. E cito os precedentes. A jurisprudência, portanto, deste tribunal anterior a 88, relativa às pensões de ex-governadores, foi construída com base no princípio da simetria, por haver norma constitucional análoga na Carta Federal. Inaugurada a nova ordem em 88, constituições estaduais vieram a instituir novamente o subsídio, não obstante a ausência de norma semelhante na Carta Federal de 88, no que tange aos ex-presidentes da República. Novamente, este tribunal foi instado a se manifestar sobre tais normas. No julgamento da medida cautelar 1461 Amapá, o ministro Maurício concedeu a liminar sob o fundamento de que, diferente do que ocorria sob a égide da emenda 1, atualmente não existe parâmetro constitucional correspondente suscetível de ser reproduzido em Constituição estadual. Registro que o tribunal não chegou a julgar o mérito daquela ação em razão de posterior perda do objeto. No julgamento da ação direta 3853 Mato Grosso do Sul, por seu turno, o tribunal declarou inconstitucional norma do ADCT, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que concedia semelhante subsídio aos ex-governadores em meio ao debate acirrado, marcado por uma constelação de argumentos, tanto no sentido da inconstitucionalidade quanto da compatibilidade do preceito, sustentou-se a ausência de parâmetro federal como fundamento para a validade da norma. Com a devida vênia aos eminentes ministros que votaram nesse sentido, entendo que o argumento da ausência de parâmetro federal deve ser observado com cuidado. Não se deve analisar a concessão de pensão especial a ex-governadores sob a perspectiva, a meu ver, de que, não existindo previsão expressa na Carta Federal de pensão em relação aos ex-presidentes da República, estaria vedado aos Estados-membros, em suas constituições, preverem esse tipo de benefício.
Ademais, o argumento da ausência de parâmetro federal parece-me uma anacrônica perpetuação da linha argumentativa adotada por esta Corte nos casos julgados antes de 88, quando havia uma realidade constitucional diversa. Naquela época, a atividade interpretativa do tribunal era naturalmente simplificada em razão da existência de norma constitucional federal semelhante, tornando explícitos os lindes da atuação do poder constituinte decorrente e, consequentemente, os critérios de julgamento do tribunal. Contudo, ausente essa norma na atual Constituição, não se pode querer encontrar uma situação de vácuo normativo, os mencionados lindes. Isto me parece ser uma aplicação distorcida do princípio da simetria. Segundo entendo, a ausência de norma semelhante na Constituição de 1988 não é suficiente por si só para impedir que o legislador estadual institua benefício para os seus ex-governadores, salvo se essa situação configurar violação de princípios contidos na Constituição da República, conforme se depreende do artigo 25, caput da Lei Maior, e do artigo 11 do seu ADCT, hipóteses que examinarei a seguir. Não se descarta a hipótese do silêncio da Constituição se dever ao fato de essa matéria não ter status constitucional, não implicando uma vedação implícita pelo poder constituinte originário. Ressalto-se, inclusive, que, por tal razão, no meu sentir, assim como também já havia defendido o ministro Eros Grau na ação direta 3853 Mato Grosso do Sul, o fato de a Carta de 88 não ter reproduzido o conteúdo do 184 da emenda 1 não é, por si só, causa impeditiva de concessão de pensão especial aos ex-presidentes da República por emenda constitucional ou mesmo legislação ordinária. Em que pese a limitação de observância aos princípios constitucionais, a Constituição de 1988 conferiu crescente competência aos Estados, inclusive reservando a eles a competência que não lhes foram expressamente vedadas. E aí eu cito lição de Pinto Ferreira no seu curso de Direito Constitucional, omito a leitura. O texto constitucional só torna obrigatório aos Estados-membros o acatamento de princípio e não da disciplina de toda e qualquer matéria. Com efeito, não se deve estimular que as constituições estaduais sejam meras cópias ou adaptações da Constituição Federal, nem restringir ainda mais o espaço de liberdade das constituições estaduais. É oportuno destacar o pronunciamento do ministro Celso, proferido por ocasião do julgamento da ação direta 978. E, por pertinente, e também em homenagem à Sua Excelência, faço a leitura. Disse Celso: não há dúvida de que o novo Estado Federal brasileiro, que emerge da Carta Política de 1988, caracterizado pela outorga de um coeficiente de maior autonomia aos Estados-membros e ao Distrito Federal, representa um momento culminante de superação dialética de um processo institucional em que se antagonizam situações que nada mais refletem senão o conflito existente na definição das relações jurídicas entre os poderes centrais da União e os poderes periféricos atribuídos às unidades federadas. É por essa razão, continua Celso, que Carlos Mário da Silva Veloso, cita a obra, em abordagem do tema concernente à reconstrução do federalismo brasileiro, observa com extrema propriedade que a Constituição de 1988, a mais democrática das constituições que tivemos, deu ao Estado brasileiro maior feição federativa e, ao institucionalizar a nova estrutura político-jurídica da federação, impôs em favor das coletividades autônomas federadas decisivas limitações aos poderes federais, corrigindo e afastando dessa maneira, muito embora mantendo o sistema caracterizador do federalismo de cooperação, as graves distorções que descaracterizavam a essência do Pacto Federativo. Pois bem, por todas essas razões, digo eu, que entendo que a ausência de parâmetro federal não constitui óbice à instituição do subsídio a ex-governadores, restrição essa que, no meu sentir, resultaria em redução a priori da autonomia estadual, a qual não encontra respaldo no chamado princípio da simetria, com a devida vênia de quem possa entender de maneira diferente. Segundo item do meu voto, ausência de vício formal de iniciativa. Outro ponto importante de se destacar é que no julgamento da ação direta 3853, embora a ação tenha sido julgada procedente e tenha sido declarada a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, os votos proferidos pelos ministros Gilmar Mendes, Ellen Grace e Celso de Mello restringiram-se a assentar a inconstitucionalidade do dispositivo sob o aspecto formal, em virtude do dispositivo impugnado naquela ação ter sido inserido por emenda à Constituição Estadual por meio de processo legislativo realizado sem a participação do Poder Executivo. Agora há pouco, acabamos de, também, num caso de Roraima,
assentar essa inconstitucionalidade formal de uma emenda à Constituição do Estado de Roraima. No presente caso, no entanto, não é possível se chegar à mesma conclusão, por estarmos diante, aqui, ministro-presidente, eminentes colegas, de redação originária da Carta Estadual, o que, segundo a jurisprudência dessa Corte, não se submete às regras de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo. Com efeito, a Corte vem fazendo distinção entre as disposições, aí eu cito precedentes nessa linha. Terceiro item do voto, senhor presidente, a natureza jurídica de pensão especial. Partindo destas premissas, insta a investigar a natureza jurídica do preceito impugnado, a fim de analisar sua compatibilidade com os preceitos da Constituição Federal. Não obstante a terminologia adotada pela norma, não estamos efetivamente diante de subsídio, na acepção constitucional da palavra, ou seja, enquanto contraprestação pecuniária de parcela única devido a determinados agentes públicos no exercício de suas funções, como ocorre em relação ao membro de poder, ao detentor de mandato eletivo, aos ministros de Estado e aos secretários estaduais e municipais, na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. De fato, há de se reconhecer que ex-governador não é mais servidor público, nem agente político, não fazendo jus a subsídio na sua acepção técnico-constitucional e para os efeitos do artigo 37, incisos 10 e 11 do parágrafo 4º do 39 da Constituição. Por outro lado, também não se trata de benefício previdenciário a ser custeado pelo regime próprio de previdência estadual, uma vez que o detentor de mandato eletivo não é segurado do regime contributivo estadual, a teor do que dispõe o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Tampouco se tem benefício previdenciário regulado pelo regime geral de previdência social e pelo disposto no artigo 201 da Constituição, o que impede a análise da sua constitucionalidade com base nos artigos 195, parágrafo 5º, e 201, parágrafos 1º e 7º da Lei Maior, invocados pelo autor da ação direta. No entanto, a impossibilidade de enquadramento da pensão de ex-governador aos desenhos normativos acima referidos não constitui por si só fundamento para sua declaração da inconstitucionalidade, visto que estamos diante de benefício pecuniário de natureza jurídica definida. O caso em análise é típico caso de pensão especial, como bem detalhado pelo eminente professor ministro Eros Grau em seu voto vista na ação direta 3853. Disse Eros: estamos em face aqui de uma pensão, porém especial, pensão especial, o pagamento mensal e vitalício igual ao percebido pelo governador em exercício, feito a quem tiver exercido o cargo de governador, é uma pensão especial, como tal, caracterizando-se também a pensão devida, se vier a falecer casado à viúva do ex-governador. É pensão especial porque não é previdenciária. A ela bem se aplica o que disse o ministro Francisco Rezeque em seu voto no RE 121.840, ao afirmar que pensão especial à viúva ou companheira de ex-prefeito não pertence ao gênero das pensões previdenciárias e dos montepios, não é figura análoga a elas. Em voto proferido no RE 77.453, referindo pensão atribuída à viúva de ex-deputado paranaense, o ministro Thompson Flores observou: a pensão em apreço deflui de ato de liberalidade. É assim graciosa, embora possa ter sido bem inspirada. É diversa, pois, daquelas que defluem de contraprestação, como o montepio civil ou militar, o meio-soldo, as previdenciárias de um modo geral, as quais visam o seguro social. Com efeito, é corrente no ordenamento jurídico, digo eu, após encerrar a citação, a instituição de pensões especiais, é corrente, que, a exemplo da questionada, não possui natureza previdenciária, sendo concedida de maneira graciosa a determinada pessoa ou grupo de pessoas, com fundamento em situação especial. Em seu voto na referida ação direta, o ministro Eros apresentou extenso rol de pensões dessa natureza, constituindo um ato de liberalidade, fundado numa justificativa razoável, ferido caso a caso. Disse então Eros: a concessão de pensões especiais em situações análogas à examinada nestes autos é corriqueira. Começo por esta Corte, no decreto 1439, de 14 de dezembro de 1905, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Francisco de Paula Rodrigues Alves, sancionando-a, faz saber que o Congresso Nacional decretou resolução que concede a pensão anual de R$ 1.800 à dona Teodora Álvares de Azevedo Macedo Soares, viúva do doutor Antônio Joaquim de Macedo Soares, ex-juiz do Supremo Tribunal Federal. Mas há, sem exagero, milhares de exemplos a serem referidos, continuou Eros.
O da pensão, em julho de 1870, atribuído pelo Congresso norte-americano a Mary Todd Lincoln, viúva de Abraham Lincoln, no montante de $3.000 por ano. Entre nós, diz Eros, é exatamente expressivo o Decreto-Lei 5.060, de 9 de dezembro de 1942, concedendo pensão vitalícia a Dona Maria Augusta, viúva de Rui Barbosa, que não possui recursos bastantes para viver e nem pode exercer qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Dizendo sucintamente, a Lei 7.705 de 88 concede pensão especial a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior Betrão Zica, trinetos de Tiradentes. A Lei 6.038 de 74 concede pensão especial à filha de Delmiro Gouveia. A Lei 5.806 de 72 concede pensão especial à viúva de Arthur de Souza Costa. A Lei 5.667 de 71 concede pensão especial a Mozart Camargo Guarnieri. A Lei 4.812 de 65 concede pensão vitalícia à filha solteira de Arão Reis. A Lei 3.684 de 59 concede pensão especial à viúva e aos filhos de Bernardo Saião Carvalho Araújo. O Decreto 2554/12 concede pensão à viúva de David Campista, repartidamente com suas 4 filhas. O Decreto 1447 de 1905 concede pensão repartidamente às filhas solteiras e aos filhos menores de Cesária Alvim. Continua, então, Eros concluindo. Poderia prosseguir indefinidamente, citando outros exemplos. Ainda, diz ele, retendo-me para não maçar a corte, mas cumpre lembrar ainda ser devido às viúvas de ex-presidentes da República a pensão especial instituída pela Lei 1593 de 52, recebida pelas Constituições de 67 e de 1988, alterada em 1974 pela Lei 6.095 e em 1992 pela Lei 8.400. Encerra a situação de Eros. Pois bem, digo eu, embora boa parte das pensões especiais seja intuito personae, os nominalmente identificáveis como as constantes da lista de Eros, não é esta uma característica inerente às pensões especiais em condição para a sua regularidade constitucional. O caráter geral da pensão de ex-governador foi questão debatida na ação direta 3853 e também na primeira sentada de julgamento desta ação, ocasião em que alguns ministros consideraram ser esse fator suficiente para afastar o enquadramento do benefício da categoria das pensões especiais. No entanto, encontramos em nosso ordenamento jurídico diversos casos de pensão especial fixada em caráter geral, ou seja, em favor de determinada classe de sujeitos. A própria Constituição de 1988, no caput do 54 do ADCT, trouxe previsão de pensão especial a ser concedida aos seringueiros. E aí transcrevo o artigo 54 do ADCT. Também no ADCT, os incisos 2 e 3 do 53 prevêem a concessão de pensão especial ao ex-combatente, que tem efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial e aos seus dependentes, benefício que se encontra regulado na Lei 8.059 de 90. Há também exemplos de pensão especial de caráter geral concedida pela via legislativa ordinária, independentemente de previsão na Carta Federal. Nesse sentido, destaque-se a pensão especial concedida às viúvas de ex-presidente da República, e aí cito novamente os dispositivos legais já lido na referência ao voto de Eros. Há ainda outros exemplos de pensão especial instituída pela via legislativa ordinária em caráter geral. Pensão especial aos dependentes das vítimas fatais de hemodiálise de Caruaru, Lei 9.422, de 24 de dezembro de 96. Pensão especial para os portadores da síndrome da talidomida, Lei 7.070, 20 de dezembro de 82. Pensão especial devido às pessoas atingidas pela hanseníase, que tenham sido submetidas a isolamento e internação compulsórios, Lei 11.520, de 18 de setembro de 2007. Cito ainda 2 recentes casos de concessão de pensão especial pela via da legislação ordinária. O primeiro diz respeito à Lei 13.087, de 12 de janeiro de 2015, a qual concedeu pensão especial à atleta Laís da Silva Souza, concedida de forma individualizada em intuito personae. O segundo, concedido de forma geral a um grupo de pessoas concernente à Lei 12.663, de 5 de junho de 2012, a chamada Lei Geral da Copa, a qual, em seu artigo 37, senhor presidente, concedeu auxílio especial mensal aos jogadores titulares ou reservas das seleções brasileiras campeãs das Copas Mundiais Masculinas da FIFA nos anos de 58, 62 e 70. Ressalte-se, neste segundo caso, que a referida pensão especial foi declarada constitucional por essa Suprema Corte, em julgamento relatado por Vossa Excelência, senhor presidente, na ação direta 4.976, e aí eu transcrevo o trecho do judicioso voto de Vossa Excelência.
Vou adiante, senhor presidente. Concluo, portanto, que o que caracteriza a pensão como especial não é o fato de ela ser conferida para uma pessoa determinada ou para certo grupo de pessoas, mas sim o fato de ela não ser previdenciária. Ela é especial porque não é previdenciária. E ser conferida de forma graciosa, sem necessidade de contraprestação em virtude de uma situação especial que justifique o tratamento jurídico diferenciado de acordo com o posicionamento político do legislador. Item 4º do meu voto, ausência de violação dos princípios da impessoalidade e da moralidade. Identificado sob a minha ótica a natureza jurídica do benefício do 305 da Constituição do Estado do Pará, que entendo então uma pensão especial, e as características que lhes são próprias, resta verificar a compatibilidade desta norma com os princípios da Constituição de 88. O autor da ação alega ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Primeiramente, não vislumbra ofício aos princípios da impessoalidade. Note-se que a norma não concede pensão especial a um determinado ex-governador, mas à generalidade dos ex-governadores do Estado. Por outro lado, se levarmos tal princípio ao extremo, consideraríamos inconstitucionais todas as pensões especiais concedidas in tuito personae, como aquelas do extenso rol apresentado pelo ministro Eros Grau. Tampouco considero pertinente invocar o princípio da moralidade como parâmetro para a definição da inconstitucionalidade da norma em apreço. A definição do que é ou não moralmente correto para efeito de incidência do referido princípio deve ser obtida dentro do próprio sistema de direito e não poderia ser diferente sob a pena de substituição da moralidade do legislador pela moralidade individual do aplicador do direito. É nesse sentido a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem o princípio da moralidade não é uma remissão à moral comum, mas está reportado aos valores morais albergados nas normas jurídicas. A respeito do tema, mais uma vez, colaciono judiciosas manifestações e ponderações do ministro Eros Grau no julgamento da multireferida ação direta. Insisto, disse Eros, em que o conteúdo do princípio da moralidade há de ser encontrado no interior do princípio no interior do próprio direito. A sua contemplação não pode conduzir à substituição da ética da legalidade por qualquer outra. Vale dizer, não significa uma abertura do sistema jurídico para a introdução nele de preceitos morais. Nessa medida, o sistema jurídico tem de recusar a invasão de si próprio por regras estranhas à sua eticidade própria. Regras advindas das várias concepções morais ou religiosas presentes na sociedade civil, ainda que isto não signifique o sacrifício de valorações éticas. Ocorre, continua Eros, que a ética do sistema jurídico é a ética da legalidade, e não pode ser outra, senão esta. De modo que a afirmação pela Constituição e pela legislação infraconstitucional do princípio da moralidade o situa necessariamente no âmbito desta ética, a ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada sob pena de dissolução do próprio sistema. Isso é imperioso, afirma Eros. A admissão de que esta Corte possa decidir com fundamento na moralidade entroniza o arbítrio, nega o direito positivo, sacrifica a legitimidade de que deveríamos nos nutrir enquanto defensores da Constituição. Continua Eros. Isso bem ponderado, compreendemos perfeitamente esteja confinado o questionamento da moralidade da administração e dos atos legislativos nos lindes do desvio de poder ou de finalidade. Mais adiante, eu vou saltando a citação, diz ele então que não há, no caso, qualquer fundamento que se possa tomar para afirmar que a atribuição de pensão especial a ex-governadores consubstancie desvio de poder ou de finalidade. E digo, então, que pelas mesmas razões é problemática a utilização do princípio da moralidade como único fundamento para a declaração de inconstitucionalidade no controle abstrato, como já também observou o ministro Gilmar Mendes, na mesma ação direta 3853. Destaco do longo trecho que cito as partes sublinhadas. Ali, me disse Gilmar, neste ponto, o entendimento de Sepúlveda pertence, também já é declarado em outras ocasiões neste tribunal, de que a moralidade pura e simples não pode ser condição determinante da inconstitucionalidade de uma lei. Certamente o tribunal não pode se ater unicamente à fluidez do conceito de moralidade para anular atos do poder legislativo. E mais adiante, também destaco da citação, entendo, disse Gilmar, que neste caso estaríamos a penetrar indevidamente no juízo político e ético do legislador e, consequentemente, a estabelecer uma indesejável vinculação do direito à moral, que seria muito cara à própria democracia, cuja essência está no pluralismo de valores éticos, pluralismo este declarado como valor supremo no preâmbulo da Constituição de 1988. Pois bem, digo que, em verdade, parece-me não residir no princípio da moralidade o foco da análise a ser realizada pelo tribunal.
Na realidade, a meu ver, a problemática colocada nesta ação apenas, aparentemente, perpassa o debate sobre a moralidade e a impessoalidade, incidindo mais diretamente sobre a temática do princípio da igualdade. Tanto é que o autor da ação, na inicial, ao invocar os princípios constitucionais aqui tratados, acentua a questão do tratamento privilegiado, dispensado aos ex-governadores. Tal fato foi ressaltado pelos ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki, no julgamento do recurso extraordinário 405.386 pela segunda turma, em fevereiro de 2013, relativo à lei do município de Porciúncula, que concedeu pensão à viúva de ex-prefeito. Naquele caso, os ministros destacaram que, subjacente ao argumento da ofensa à moralidade, havia um questionamento a respeito do tratamento privilegiado dispensado à viúva. O ministro Teori, em voto vista, consignou que tal tratamento discriminatório não configuraria por si só ato ofensivo à moralidade, sendo necessário perquirir se tal tratamento estaria fundado em motivo razoável. Penso ser esta a linha de raciocínio mais adequada à análise do presente caso. Isso porque é próprio das pensões especiais conceder tratamento especial a determinada pessoa ou classe de pessoas, tendo em vista uma situação especial. Entendo que é justamente essa situação diferenciada que torna a pensão especial, seja ela geral ou pessoal, compatível com o princípio da isonomia. Tal situação especial funciona como fator de discrime, justificando o tratamento privilegiado dispensado pelo Estado a determinada pessoa ou grupo. Item 5 do meu voto, senhor presidente, o princípio da isonomia e a concessão de pensão especial aos ex-governadores. Entendo que, no caso dos ex-governadores, o que justifica a concessão de pensão especial é a relevância dos serviços prestados ao Estado pelo chefe do Poder Executivo. No entanto, aliado a esse fator de discrime, é indispensável que o ex-mandatário necessite de auxílio financeiro, sob pena de a pensão especial configurar privilégio indevido, afrontando o princípio da isonomia. Vide, por exemplo, o caso do auxílio especial mensal concedido aos jogadores titulares ou reserva das seleções brasileiras campeãs da Copa do Mundo de 58, 62 e 70, pela Lei Geral da Copa, o qual foi julgado constitucional por esse tribunal na ação direta. Naquele caso, o auxílio especial é destinado a jogadores, entre aspas, sem recursos ou com recursos limitados. Não foram todos os jogadores da seleção brasileira de 58, 62 e 70 que foram beneficiados por aquela pensão que esta Corte julgou constitucional, mas aqueles que, volto a repetir, os termos da lei, sem recursos ou com recursos limitados, conforme dicção do artigo 37 da referida lei. Portanto, aquela norma aliou do critério do reconhecimento do contributo dos ex-jogadores para o futebol brasileiro no cenário internacional, com a necessidade financeira desses, pela qual se justificou a concessão de um auxílio mensal a eles. O mesmo raciocínio entendo que pode ser e deve ser aplicado ao caso dos ex-governadores. Conforme considerei na assentada anterior, quando dos debates desta ação, após o brilhante voto da ministra Carmen Lúcia, o pagamento de pensões a antigos mandatários é prática que tem lugar no direito norte-americano, o qual concede a todos os ex-presidentes, desde 1958, por meio da lei federal conhecida como Former President Act, subsídios do Tesouro Público. Embora ali a pensão atualmente seja concedida indiscriminadamente a todos os ex-presidentes, a reflexão e a razão do surgimento desta lei e da possibilidade de instituição de pensão para ex-presidente teve como ponto de partida a situação específica do ex-presidente Harry Truman, que após deixar a presidência em 1953, foi o presidente que ganhou a Segunda Guerra Mundial, voltou ele a receber uma aposentadoria única e exclusiva, com um rendimento, em 1953, de $112,56, e voltou a residir na casa da sogra, onde morreu em dezembro de 1972. Ele mesmo, Truman, que jogou as 2 bombas atômicas no Japão. Não tem relação direta com morar na casa da sogra. Diante de episódios como esse, é impossível não refletir a respeito do quão problemático seria considerar inconstitucional, em termos gerais, benefícios dessa natureza. Não por outra razão, no julgamento da ação direta 3853,
O ministro José Paulo Sepúlveda Pertence manifestou preocupação em deixar os ex-presidentes da República a pé, citação de Sua Excelência, deixar os ex-presidentes da República a pé, a depender do resultado daquele julgamento. Não podemos, digo eu, deixar de reconhecer a relevância da função exercida por um chefe de poder executivo. No que tange aos ex-presidentes da República, eu observo que tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto em outras ordens constitucionais confere-se a eles uma série de benefícios, todos fundados na dignidade da função outrora exercida e no reconhecimento da relevância de suas ações para a nação. No Brasil, a Lei Federal 7474/1986, regulamentada pelo Decreto 6381/2008, concede os seguintes benefícios aos ex-presidentes da República. 1. Serviços de 4 servidores para atividade de segurança e apoio pessoal. 2. 2 veículos oficiais com os respectivos motoristas. E 3. Assessoramento de 2 servidores ocupantes de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS nível 5. Digo que o ministro Gilmar Mendes trouxe à colação, naquela ação direta do Mato Grosso do Sul, exemplos de países como Itália e França, em que se dispensa tratamento privilegiado a ex-presidentes. Como assentou o eminente ministro naquela oportunidade, nesses sistemas nunca se cogitou de afronta à República ou de quebra da isonomia. Sob essa perspectiva, agora digo eu, não vejo como considerar inconstitucional a concessão de benefícios dessa natureza aos ex-governantes, eleitos democraticamente, que durante considerável período se dedicaram à árdua e complexa tarefa de gerir um Estado da Federação, e fim do mandato se encontrem em situação de impotência financeira. E existem casos reais de situação, de pessoas nessa situação. Seria pouco razoável que alguém que já exerceu uma função de Estado tão relevante não possa contar com o apoio desse mesmo Estado. Nesses termos, entendo que, embora seja constitucional a previsão nas constituições estaduais de pensão especial aos ex-governadores, a concessão da referida pensão deve estar aliada a uma situação de comprovada insuficiência financeira por parte do beneficiário. Agora olhamos, então, para os dispositivos questionados. Volto, então, a repetir. O 305 da Constituição do Pará diz que o subsídio será mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de desembargador do TJ. Desembargador do TJ. Por outro lado, o seu parágrafo 1º diz que ele não tem o direito de receber este subsídio, entre aspas, se estiver no exercício de mandato eletivo ou cargo em comissão, salvo o direito de opção. Pois bem, eu digo que a partir das premissas acima fixadas no artigo 305 e no seu parágrafo 1º, em relação à primeira parte do caput do 305, a fórmula aqui proposta demandará a utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição, de modo que se entenda por constitucional a pensão de ex-governador nas hipóteses de comprovada insuficiência financeira do ex-mandatário aferida a partir de critérios razoáveis a serem definidos pelo legislador estadual. O legislador estadual poderá definir esses critérios razoáveis, como a lei da Copa o fez em relação aos ex-jogadores. Aferida a partir de critérios razoáveis, ser definidos pelo legislador estadual no exercício da autonomia que lhe é conferida constitucionalmente. Sendo assim, a aplicabilidade do preceito impugnado fica condicionada à edição de legislação infra, fixadora dos critérios de necessidade financeira do ex-governador, de modo que, enquanto não editada tal norma, o impugnado, artigo 305 da Constituição Estadual, embora em vigor, permanecerá com sua eficácia limitada. Já em relação ao parágrafo 1º da norma questionada, nota-se que o dispositivo traz um critério que remete à limitação que estamos propondo, ao determinar a suspensão do pagamento da pensão durante o período em que o beneficiário estiver no exercício de mandato ou cargo em comissão. Contudo, entendo que esse critério não é suficiente, tendo em vista a interpretação conforme aqui sugerida, pois a suspensão também deve ocorrer no caso de exercício de outras atividades remuneradas, temporárias ou permanentes. Por exemplo, cargo efetivo, emprego público, atividade empresarial, emprego, que descaracterizem a necessidade do benefício e, consequentemente, da insuficiência econômica. Entendo como inconstitucional o direito de opção pelo ex-governador entre a remuneração do cargo público ou do mandato eletivo que vem assumir e a pensão especial, pois, como devera ser salientado aqui, tal pensão deve estar fundada na necessidade financeira do beneficiário. Se o sujeito está recebendo determinada remuneração e não necessita de pensão, não é ela uma opção a seu favor. Eventual possibilidade de opção equivaleria ao ardil destinado a obter remuneração superior à devida pelo exercício do cargo que ocupa ou pela atividade exercida. Dessa forma, também deve ser, na minha ótica, conferida a interpretação conforme a Constituição, a primeira parte do parágrafo 1º do artigo 305, para explicitar que o pagamento da pensão será suspenso durante o período em que o beneficiário estiver no exercício de atividade remunerada que afaste o critério da insuficiência econômica. Também deve ser declarada a inconstitucionalidade da expressão salvo direito de opção do mesmo dispositivo. Quanto ao valor da pensão fixada no caput do 305 da Constituição do Estado do Pará, em valor igual à remuneração do cargo de desembargador do TJ, alega-se na presente ação que haveria violação 3713 da Carta. Todavia, remeto ao entendimento sustentado pelos ministros Eros e Pertence
na ação direta 3853, no sentido de que a norma constitucional em referência não se aplica à hipótese dos autos. Isso porque o 3713 veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ou seja, o dispositivo em tela refere-se ao dispêndio do Estado com a remuneração dos agentes públicos no exercício da função. Não é este o caso dos autos. Afinal, o ex-governador não é pessoal do serviço público e, por isso, não recebe remuneração. O subsídio, entre aspas, que a expressão da lei fala em subsídio, que lhe é conferido constitui, como visto, espécie, na minha ótica, de pensão especial. No entanto, deve-se, digo eu, reconhecer a inconstitucionalidade da norma ao determinar o pagamento de pensão especial em valor equivalente ao subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça local. Ressalte-se que esse parâmetro foi herdado da ordem constitucional pretérita, uma vez que o artigo 184 da Emenda Constitucional 1 de 69 conferia aos ex-presidentes da República um subsídio mensal e vitalício, igual ao vencimento do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Todavia, na atualidade, não há justificativa razoável para tal parâmetro, uma vez que se trata de cargo diverso da origem, razão pela qual poderiam ocorrer distorções, como, por exemplo, a hipótese de um ex-governador receber pensão no valor do subsídio desembargador e, eventualmente, este ser superior ao próprio governador que estivesse na ativa. Entendo, assim, que o valor da pensão deve ser fixado pelo legislador estadual em patamar não necessariamente igual ao do subsídio do governador, mas também não podendo ser a este superior. Penso que só assim ter-se-ia valor justificável e razoável, além de se evitar as distorções aqui cogitadas. Esclareço, por fim, que essa decisão, essa minha proposição, não atinge as pensões eventualmente concedidas a ex-governadores do Estado do Pará, com base em dispositivos anteriores à Constituição de 1988, que tenham estabelecido pensão análoga à atualmente prevista no 305 da Constituição Estadual. Isso porque, além de essas não terem sido impugnadas na presente ação, nem o poderiam ter sido, dada a impossibilidade de se realizar juízo de recepção em sede de ação direta de inconstitucionalidade, existia na ordem constitucional pretérita, conforme já ressaltado nesse ponto, parâmetro na Constituição Federal para as concessões desses benefícios, inclusive com respaldo na jurisprudência desta Corte. E o item 6, a conclusão, então, do voto, senhor presidente. Em face de todo o exposto, voto no sentido de conceder parcialmente a medida cautelar para, item A, atribuir interpretação conforme a primeira parte do caput do artigo 305 da Constituição do Estado do Pará, que concede subsídio, entre aspas, mensal e vitalício a ex-governadores, para que se entenda por constitucional a pensão fixada em favor de ex-governadores nas hipóteses de comprovada insuficiência financeira do ex-mandatário, aferida a partir de critérios razoáveis, a serem definidos na legislação ordinária estadual. Consequentemente, a aplicabilidade do referido preceito deve ficar condicionada à edição de legislação infraconstitucional fixadora dos critérios para se aferir a necessidade financeira do ex-governador, de modo que, enquanto não editada tal norma, o 305 da Constituição Estadual, embora em vigor, permaneça com sua eficácia limitada. Item B. Suspender a expressão igual à remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, contida no caput do 305 da Constituição do Estado do Pará. E o item C, suspender a expressão salvo direito de opção contida no parágrafo 1º do 305, bem como conferir interpretação conforme a Constituição ao mencionado dispositivo para explicitar que o pagamento da pensão será suspenso durante o período em que o beneficiário estiver no exercício de atividade remunerada que afaste o critério da insuficiência econômica. Então, é este o voto pedindo vênia, em parte, à ministra relatora, pois não. Que também proferiu... Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Queria apenas, senhor presidente, agradecendo as referências e o belo voto do ministro Toffoli, eu mantenho meu voto no sentido de deferir a cautelar para suspender os dispositivos, reiterando que, no caso, eu acho que os fundamentos apresentados por mim foram todos os princípios da administração pública previstos expressamente no artigo 37, a impessoalidade, a igualdade, a moralidade, como foi exposto, não vou fazer de novo a leitura, mas chamando a atenção para duas circunstâncias, para especialmente os ministros que não estavam presentes naquela assentada. O dispositivo, o ministro Toffoli acaba de reler, dispõe expressamente é o artigo 305 da Constituição, cessada a investidura no cargo de governador, quem o tiver exercido em caráter permanente, não se fixa tempo, o que significa dizer que foi um dos objetos da discussão, que pode haver um afastamento até por um tempo, como uma medida para garantir que o vice-governador assuma, porque aí ele terá exercido em qualquer tempo aquela função,
fará jus a título de representação a um subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Esta foi a norma impugnada. Eu considerei, quando trouxe o voto, que, embora não tenha sido questionado apenas o caput daquele dispositivo, para efeitos cautelares de suspensão de seus efeitos, que foi o que eu propus, me afigurava necessário também a análise das regras dos parágrafos, que o ministro Toffoli também acabou de ler, propõe, inclusive, em parte, a sua suspensão ou seu congelamento até o julgamento de mérito, isso aqui ainda é a cautelar, principalmente o parágrafo 1º. Esses dois parágrafos dispõem, parágrafo 1º, o pagamento do subsídio estabelecido neste artigo será suspenso durante o período em que um beneficiário estiver no exercício de mandato eletivo ou cargo em comissão, salvo o direito de opção. E o parágrafo 2º, que o presidente e os ex-presidentes do Poder Legislativo, o governador e os ex-governadores de Estado, o presidente e os ex-presidentes do Tribunal de Justiça, em caso de acidente ou doença, terão custeados pelo Estado as despesas com tratamento médico e hospitalar. Portanto, a base do que expus como fundamento do meu voto foi exatamente a circunstância de que se rompia o princípio da isonomia, pelo menos para os efeitos cautelares, que a moralidade que foi citada pelo ministro Toffoli, que nós discutimos com mais profundidade na ação direta de inconstitucionalidade 3853, que foi objeto de muito debate, e que fazia remissão, como gentilmente o ministro Toffoli acaba de fazer, especialmente no voto do ministro Eros Grau, quanto a uma série de dados e de aposentadorias permitidas no Brasil e no exterior, em primeiro lugar, como eu disse naquela ocasião, diziam respeito a outros tempos, em que os princípios e a forma de análise dos princípios constitucionais e da ética constitucional era diferente, na minha compreensão e com as vênias dos que pensam em contrário, a não guardar mais coerência com o que se tem hoje, em que um governador ou um prefeito, e nós temos um caso específico de um estado, em que uma pessoa ficou uma semana, no cargo de governador, exatamente sob a égide da emenda número 1 de 69, e recebe uma pensão, a título de pensão, mas que, na verdade, é uma aposentadoria vitalícia até os dias atuais, ou até há pouco tempo atrás, ou quando eu apresentei o voto. Então, eu peço ao ministro Dias Toffoli por não reajustar, embora considere muito relevantes os argumentos por ele apresentados, mas eu mantenho o meu voto no sentido de deferir a cautelar para os fins de suspender a eficácia do artigo 305 e parágrafos 1º e 2º da Constituição do Pará. Pois não. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos.